Então não é mais o que eu acho a respeito de alguma coisa, é aquilo que Deus falou e ponto, eu tenho que obedecer ao pé da letra. Se Ele falou não, é não. Abra sua Bíblia comigo aí em João capítulo 12. Poderia encerrar o culto agora, amém, irmão? Poderia encerrar o culto agora? O Senhor, Ele já nos falou, Ele ministrou o nosso coração. Qual é o momento mais importante do culto? Todo culto. Mas eu considero um momento importante quando a gente percebe a presença de Deus aqui. Quase que a gente pode tocar Ele. O culto é para o Senhor. A gente cultua para adorar a Deus, para a gente exaltar a sua grandeza, a gente proclamar o Evangelho. Mas quando Ele se manifesta, o negócio é totalmente diferente. A gente perde o controle das coisas, a gente não sabe nem o que está falando mais, né, Damara? Não é assim? É algo maravilhoso. E o Senhor me trouxe esse texto de João capítulo 12, a partir do versículo 46. Jesus encarnado, revelando o Pai, revelando a pessoa de Deus, o Deus invisível, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Ele é Deus e não há outro. E Jesus, em obediência ao Pai, Ele veio testificar e realizar tudo que o Pai ordenou. E o Pai é conhecido justamente quando o Filho dá atenção e obedece às suas instruções, aos seus mandamentos. O Pai é revelado, é manifestado em nós, o Filho. Um exemplo muito prático, está aqui a nossa filha Melissa. Ela tem saúde, graças a Deus, como qualquer criança. Mas é impressionante, irmãos, ela caminhar segundo as nossas instruções. De repente ela está fazendo coisas que a gente ensinou, mas que a gente não está nem presente, mas ela faz. E a gente fica muito orgulhoso, né, Tamara? Assim, caramba, olha só, Melissa está fazendo justamente o que a gente ensinou e ela aprendeu e está fazendo. Então, isso testifica, o exemplo dela testifica que eu estou ensinando bem, que eu estou sendo considerado, eu falei e ela está obedecendo. E da mesma maneira, é quando o Pai Celestial fala e os seus filhos se manifestam de acordo com aquilo que o Pai falou. E quem é conhecido? Para onde vai a glória? O Pai que deu a instrução, o Pai que deu a ordem. Então, toda vez que o filho faz coisa feia, o filho foge das instruções do Pai, não está glorificando o Pai. Então, o seu nome, ele é não reconhecido. Você compreende isso? Amém? Então, Jesus, a partir do versículo 46, ele falou assim, ó, eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgarei aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo.
Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade, pela palavra que eu tenho falado. Não falo como minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo que o Pai me mandou dizer. Aleluia. Amados, vamos entender um pouco aqui desse contexto. Jesus veio no tempo exato, na plenitude dos tempos, e uma palavra poderosa que estava profetizada há muito tempo atrás: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. A grande luz não era a estrela de Belém. A estrela de Belém estava apontando para uma luz maior, a estrela da manhã, que estava humildemente ali, nascendo numa estrebaria. E esse humilde Jesus veio para dissipar as trevas. Que trevas são essas, irmãos? Quais são as trevas que impediu toda a humanidade de caminhar? Quais são essas trevas que cegou o entendimento de todos nós, nos lançando a viver no pecado, na escravidão do pecado? E eu penso que essas trevas, ela veio da desobediência, que houve um corte, uma separação da luz, da revelação, do esplendor da glória de Deus. Então, pela desobediência, eu me afasto da luz. E agora passo a crer em qualquer mentira, a ser enganado em qualquer conversa, a contaminar meu coração, porque agora está contaminado, então eu posso me inclinar ao mal, fazer coisas que vão transgredir quem Ele é, a sua santidade, a sua pureza, o seu amor. Então, no tempo exato, Jesus veio para trazer luz novamente a um mundo que estava em trevas. E isso foi tão extraordinário, bloqueou o coração para crer em Deus em muitas vezes. Porque ora estavam obedientes, estavam no caminho da bênção, estava tudo jóia, mas vem uma desobediência rápida que leva de novo a um povo todo ao período das trevas, a idolatria, a se afastar de Deus. Irmãos, eu vou ser breve aqui, que a palavra é muito clara. E Jesus então veio obedecendo, dando exemplo não só daquilo que ele falava, mas daquilo que ele fazia. As pessoas viam o exemplo de amor, de mansidão. A pessoa de Deus era conhecida através de Jesus. E tudo que o Pai ordenou ele falar, ele falou. Tudo que estava profetizado, ele falou. Então agora ele está falando: ei, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu estou aqui para fazer isso. Então tudo que eu estou proclamando aqui, tudo que eu tenho falado, o Pai me ordenou, irmão, é tudo. Ele não abria a boca em vão. Ele não falava qualquer coisa, aquilo que dava na telha, não. Ele seguia fielmente a instrução do Pai. Ele estava conectado ao trono. Ele estava pleno do Espírito. O Espírito estava lá. Ele estava cheio do Espírito. Então não tinha espaço para ele falar outra coisa a não ser a instrução do Pai.
E aí ele falou: eu estou aqui com uma missão para salvar, não para julgar. Não é o tempo de julgar, mas vai vir o tempo em que a palavra que eu tenho falado, essa vai julgar. Mas se você crer, você pode passar dessa escuridão para a luz. Você pode entender. Mas se você ouve e também não obedece, isso tem uma consequência. A escuridão, ela traz consequências. Andar nas trevas traz consequências. E em breve o Senhor voltará. Irmãos, essa é a mensagem que a igreja precisa proclamar aos 4 cantos. Não temos tempo mais para brincar de crente, brincar de casinha, não, cara. É tempo da gente se aprumar e tomar as verdades de Deus, se apropriar delas e viver. Porque se nós vivemos a palavra de Deus, nós não temos pacto, nós não temos mais visitação das trevas, porque nós estamos incendiados, a luz do Senhor brilha. Ela é luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus. Então não é mais o que eu acho a respeito de alguma coisa, é aquilo que Deus falou e ponto. Eu tenho que obedecer ao pé da letra. Se Ele falou não, é não. Se Ele falou sim, é sim. Não tem meio termo. E essa autoridade foi dada a Jesus. E o mandamento de Deus conduz à vida eterna. É algo para a gente pensar. É um mandamento, é uma ordem. E toda vez que Deus fala não, é não. Nós que somos filhos, hoje nós somos pais, mas todo pai foi um filho. Ou ainda é, né? Não deixa de ser. Você lembra? Toda vez que sua mãe disse não e você fez, o que aconteceu? Ou você levava um açoite, né? Na minha época era assim, irmão. Ou o negócio dava muito ruim. Das duas, uma. O açoite era prevenir que não acontecesse o muito ruim. Então era uma misericórdia de Deus ali. Então só toma um açoitezinho para não acontecer o pior. Mas muitas vezes o pior acontecia. Então, irmãos, que essa nossa vida, a nossa trajetória, ninguém nasce adulto, né? Todos nós nascemos crianças. E é maravilhoso. Às vezes a gente fala, calma aí um cadinho e tal. Não é para repreender a criança. É só para a gente manter a ordem, a decência. Para a gente não ser interrompido, às vezes, no raciocínio. Mas é maravilhoso o ambiente com criança. A criança é a alegria do ambiente. E louvado seja Deus, porque a nossa igreja é uma igreja que tem muita criança. E é maravilhoso. E a criança também, ela precisa do seu espaço. Talvez eu estou falando aqui, ela não vai entender nada. Porque ela precisa de uma linguagem própria. E louvado seja Deus que o Senhor nos tem dado projetos maravilhosos para a gente cuidar dos nossos pequenos. E nós precisamos agora estar alinhados ao que Deus quer para nós, aquilo que Ele está mandando. E aí vem o confronto com a nossa própria carne, porque a nossa carne, ela quer ficar nas trevas, ela quer se arredar, ela quer ficar presa ao que satisfaz momentaneamente. Mas existe uma palavra que eu encerro aqui para nós. Deus está nos forjando no fogo. Escute isso em nome de Jesus. Deus está nos forjando, purificando, para ver o que vai sobrar de nós. Porque tudo que é palha vai sair, toda impureza vai sair, e só vai ficar aquilo que é nobre,
o ouro e a prata precisam ser refinados no fogo. E aí, irmãos, o Evangelho me aponta para sermos a melhor versão de nós mesmos e enxergar e ajudar e amar o outro para ser também o melhor dele. O Evangelho é basicamente isso. Nós buscando em Deus para ser melhores em nós mesmos e olhar para o próximo e ajudar, amar, perdoar, para que o outro também seja o melhor dele. Amém? Isso vai acontecer como, irmãos? Na palavra de Deus. Se nós inclinarmos mais nosso coração, nosso tempo para ouvir a palavra do Senhor. Ouvir principalmente, irmãos, as palavras do próprio Mestre de Cristo, o Sermão do Monte. Eu gosto de dar duas orientações quem está chegando agora na fé. Se você é um deles que está chegando na fé agora, são duas orientações básicas. Leia o Evangelho segundo João, lê com o coração aberto, para você ver quem ele é. E o Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. É o maior sermão, 6, 7, né? Começa no 5? Eu não lembro. Começa no 5, né? É Mateus 5, 6 e 7, esses 3 capítulos. Que é tudo que você precisa saber para você viver uma vida de integridade, piedade, de fé, vendo quem Ele é e aquilo que Ele faz. A nossa natureza ser transformada. E a palavra do Senhor vai nos julgar no último dia, irmãos. Não é para pôr medo em ninguém, mas já colocando um pouquinho. Nós precisamos temer o nome do Senhor. Temer, que é o princípio da sabedoria. A gente não pode desprezar as profecias, nós não podemos desprezar a palavra de Deus, nós não podemos deixar de lado, depois eu leio, depois eu vou estudar. Não, é agora, é urgente. Porque o que é desprezar? Desprezar é você dar um preço menor do que ele vale. Guarde isso com você. Nós às vezes desprezamos a palavra de Deus. Às vezes desprezamos até a presença de Deus. E não damos o valor que é digno. O valor que é digno. Nós estamos no domingo passado falando sobre o valor que Maria deu em quebrar o vaso de alabastro. Vocês lembram disso? Por quantas moedas valia? Vamos ver se vocês são bons aí de memória. Quanto valia o vaso de alabastro que Maria quebrou? Vai falar. 300 moedas de prata. 300 moedas de prata. E sabe por quantas moedas Judas traiu Jesus? Aí ficou fácil, né? 30 moedas de prata. Você está vendo, irmão? O peso. Isso é só um exemplo daquilo que nós precisamos entregar mais. Porque às vezes queremos só receber muito, mas entregar pouco. Que não seja assim conosco, amém? Que nós possamos entregar tudo, 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 a nossa vida, derramar aos pés. É isso que nós ministramos aqui, pelo Espírito, aleluia. Aviva-nos, traz a vida em nós. E quando nós estamos incendiados, irmãos, pode cair o mundo, pode cair as estrelas, amém? Você não tem outra visão a não ser o trono. Você não deseja mais nada a não ser a presença do amado. Aleluia. Então, irmãos, para esses últimos dias, não teme. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e creia no Pai. Creia na palavra dEle, porque Ele é fiel. Amém?
Vamos orar ao Senhor.